Olá, estudantes da Palavra de Deus, bom dia e um feliz despertar com Deus a você. Vamos dar mais um passo em nossa jornada bíblica, hoje estudando o capítulo 21 de 2 Reis. Neste estudo temos o tema A Impiedade do Rei Manassés. A história de Manassés, mais um rei de Judá e inclusive o pior rei da Bíblia no reino de Israel, no reino de Judá. O conflito contra o pecado não cessa um só momento e assim será até a volta de Jesus. Na gangorra dos reis de Israel, parece que o mal estava sempre superando o bem. Depois do grande reavivamento e reforma, promovida pelo rei Ezequias, novamente o reino de Judá caiu nas mãos de um rei que se destacou entre todos por sua impiedade e idolatria. No capítulo de hoje, vamos conhecer a história de Manassés e seu filho Amon. Ambos abandonaram a Deus e praticaram os piores pecados. O capítulo 21 de 2 Reis apresenta uma narrativa crítica sobre o reinado de Manassés, que se tornou um dos reis mais ímpios de Judá. Este capítulo é significativo porque destaca as consequências da idolatria e da desobediência a Deus, que se intensificaram durante o governo de Manassés. Ao assumir o trono, Manassés, que era filho de Ezequias, se desviou dos caminhos do Senhor e promoveu a adoração a ídolos, trazendo grande corrupção ao reino. À medida que exploramos este capítulo, seremos desafiados a considerar as lições sobre a idolatria, a desobediência e a necessidade de arrependimento. O capítulo 21 de 2 Reis nos convida a refletir sobre nossa própria relação com Deus e a importância de buscar a verdadeira adoração em nossas vidas, evitando as armadilhas da idolatria e da corrupção. Este é um pequeno resumo, a nossa introdução ao estudo do capítulo 21. Você quer saber mais? Quer conhecer os detalhes e todos os ensinamentos que este capítulo nos traz? Continue comigo. Deixe o seu like, seu comentário e também compartilhe. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se para que você tenha acesso a todos os estudos dos capítulos até aqui já desenvolvidos. Vamos agora à análise dos textos. Versículo 1 descreve Manassés com 12 anos de idade. Manassés nasceu depois da enfermidade grave do rei Ezequias, conforme vimos no capítulo 20. Então, 55 anos foi o tempo de reinado. Olha, um dos piores reis teve o reinado mais longo de todos os monarcas de Israel e Judá. Que ironia, né? O pior rei reinou por mais tempo. Do ano 697 a 642, incluindo-se uma corregência de 10 anos com seu pai Ezequias. Verso 2, o destaque é: fez ele o que era mal. O reinado de Manassés foi o pior período de apostasia na história de Israel. Aqui, no sentido do reino todo, Israel mais Judá. Por quê? Porque o reino
do norte, que tinha a capital em Samaria, já havia sido dominada pela Assíria. Este reinado foi o mais negro e ímpio de todos os reinados de Judá. É difícil compreender como um rei tão piedoso como Jotão tenha sido pai de um filho injusto como foi Acás. De igual modo, Josias, o restaurador do culto no templo, era filho do idólatra Amon. Talvez as mães tivessem exercido maior influência do que os próprios reis na criação dos herdeiros ao trono, né? O papel da mãe é fundamental. É interessante notar nestes capítulos os nomes das mães destes reis. Versículo 3. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Manassés desfez as reformas espirituais do reinado de seu pai. Como fizera Acabe, destaca aqui, Manassés era agora o Acabe no reino de Judá. Idólatra, mau e muito ímpio, né? Aqui descreve que ele adorou os exércitos dos céus, o sol, a lua, as estrelas. Manassés inaugurou a adoração a estrelas, uma prática provavelmente de origem assíria, muito embora proíba Deuteronômio, capítulo 4, verso 19 e 17, verso 3, proibisse com toda clareza o culto aos corpos celestes. No versículo 5, quanto à astrologia dos povos de além do rio Eufrates, sem justificar-se os atos de Manassés, pode-se mencionar que ele tinha de obedecer os reis da Assíria e que o paganismo daquelas bandas tinha livre entrada em Judá. O rei da Assíria, Esar-Adão, invadiu ao Egito e incluiu Manassés na sua lista de súditos. Agora o versículo 6. Queimou a seu filho. Assim como Acás, Manassés deu-se de tal forma ao paganismo com todas as suas forças. Abraçou a magia negra do Oriente, expressamente proibida pela lei de Moisés. Agora o verso 7, poste ídolo, feito para a adoração a Azerá, deusa da guerra e da fertilidade. No verso 11, os amorreus, uma designação genérica dos vários grupos étnicos que habitavam Canaã antes da conquista israelita. E destaca então que a Judá fez pecar. Assim como Jeroboão levou Israel ao pecado, Manassés foi a causa do pecado nacional de Judá. Não obstante os seus erros, arrependeu-se depois no cativeiro. É uma história interessante. Alguns reis começaram bem e terminaram mal. Manassés, embora tenha começado como um rei muito mau, ele se arrependeu no final. É uma experiência realmente intrigante, mas isso prova que as misericórdias de Deus, elas não têm limites, né? Desde que haja um arrependimento. O verso 14, remanescente da minha herança. Quando o reino do norte foi destruído, Judá se tornara o remanescente da herança do Senhor. Uma referência ao cativeiro na Babilônia, para onde muitos judeus foram deportados no ano 605 a.C., é claro, e em 587. Verso 15. A história de Israel era uma história de violações da aliança. Com o reinado de Manassés,
a taça da ira de Deus transbordou e tornou-se inevitável o castigo do exílio da terra prometida. No versículo 16, sangue inocente, a idolatria do rei resultou em violência social. Segundo a tradição judaica, o profeta Isaías sofreu martírio durante o reinado de Manassés. Uma referência a pessoas piedosas e até mesmo talvez aos profetas martirizados pela sua oposição às iniquidades de Manassés. Segundo uma tradição judaica, Isaías foi cerrado pelo meio durante o reinado de Manassés. Olha, até onde chegou a impiedade do rei Manassés. Ele foi o algoz, portanto, do grande profeta Isaías. Mandou cerrá-lo ao meio. Você sabia? Pois é. Figura-se aí como realmente uma das práticas abomináveis deste rei. Agora o verso 17 diz que quanto aos mais atos. Alguns detalhes importantes a respeito de Manassés foram omitidos pelo escritor do livro dos reis. A sua captura pelos capitães da Assíria, a remoção para a Babilônia e seu arrependimento ali, a restauração de seu reinado e as reformas religiosas após seu retorno. O seu pecado, o relato de Manassés em Reis, apresenta poucos detalhes sobre as iniquidades de seu reinado. Ele não somente ofereceu seu próprio filho como sacrifício humano, mas encorajou tais abominações no vale de Inom. Era um vale profundo ao sul de Jerusalém. Ele também permitiu o estabelecimento de casas para os sodomitas nas proximidades do templo e removeu a arca da aliança do templo. Tudo isso está no livro de Crônicas também. Agora, falando do seu filho Amon, no verso 19, esse nome é idêntico ao nome do deus Sol, egípcio, Amin. Manassés pode ter escolhido o nome do filho a fim de demonstrar sua relação com essa divindade egípcia. Verso 20, fez Amon o que era mal. Esse seguiu os passos do pai, né? A apostasia de Manassés imprimiu o mal sobre Amon e moldou sua vida de modo irremediável. Durante a última parte do reinado de Manassés, as festividades idólatras foram controladas. Mas, então, com Amon, a idolatria recuperou o controle e toda a terra foi arrastada numa maré de iniquidade. O profeta Sofonias, que viveu durante a época de Josias, descreveu essa triste situação. Amon não participou do humilde arrependimento que caracterizou Manassés, seu pai, nos dias finais da vida deste. Por certo, restaurou as práticas idólatras que Manassés havia abolido, pois essas estavam em prática de novo nos dias do rei Josias, que vai vir à frente. E fechando o versículo 24, povo da terra. A expressão se refere à população em geral. Agora, o livro Profetas e Reis, ele nos traz mais detalhes interessantes. Dentro do capítulo 21, novamente o pecado vem à tona. O reino de Judá, próspero nos dias de Ezequias, foi uma vez mais para o declínio durante os longos anos do ímpio reinado de Manassés, quando o paganismo foi reavivado e muitos dentre o povo foram levados à idolatria. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. A gloriosa luz de gerações anteriores fora seguida pelas trevas da superstição e do erro,
Graves males brotaram e floresceram, a tirania, a opressão, o ódio a tudo que era bom. A justiça foi pervertida e prevaleceu a violência. Não obstante, esses maus tempos não ficaram sem testemunhas para Deus e o direito. As experiências difíceis pelas quais Judá havia passado em segurança durante o reinado de Ezequias tinham desenvolvido no coração de muitos uma inflexibilidade de caráter que agora servia como baluarte contra a iniquidade predominante. Seu testemunho em favor da verdade e da justiça despertou a ira de Manassés e seus associados em autoridade, os quais se esforçavam por se estabelecerem na prática do mal, pelo silenciar toda voz de desaprovação. Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um ao outro extremo, conforme destaca o verso 16. Um dos primeiros a cair foi Isaías, que durante mais de meio século estivera perante Judá como mensageiro apontado por Jeová. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Alguns dos que sofreram perseguição durante o reinado de Manassés foram comissionados para levar mensagens especiais de reprovação e juízo. O rei de Judá, declararam os profetas, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os que antes dele foram. Em virtude de sua impiedade, seu reino aproximava-se de uma crise. Breve, os habitantes da terra deviam ser levados cativos para a Babilônia, para ali se tornarem roubo e despojo para todos os seus inimigos. Mas o Senhor não esqueceria inteiramente aqueles que em terra estranha o reconhecessem como seu rei. Eles poderiam sofrer grande tribulação, mas ele lhes levaria livramento na maneira e no tempo determinados. Os que pusessem a sua confiança inteiramente nele encontrariam um seguro refúgio. Aqui a página 383 do livro Profetas e Reis fecha este texto. Agora, vamos destacar as lições a serem aplicadas dentro do que este capítulo nos traz. A história está eivada de homens maus. Os anais da história estão repletos de homens que deixaram um rastro sombrio na nossa lembrança. Homens facínoras, assassinos, monstros bestiais, pervertidos, acelerados e déspotas sanguinários. Os arquivos da história foram manchados por homens incendiários como o imperador Nero, traidores como Judas, perversos como Adolf Hitler, truculentos como Mao Tse-tung, da China. A lista de horríveis pecados cometidos por Manassés, no capítulo que estamos estudando, 21, seguiu práticas que Deus abominava nos gentios, desfez toda a reforma espiritual feita por Ezequias, seu pai,
adorou e serviu a todos os astros celestiais, profanou os altares da casa de Deus, praticou feitiçaria e envolveu-se com bruxaria e espíritas, provocou a ira de Deus, substituiu a adoração verdadeira pela falsa, desviando o povo do Deus verdadeiro. Portanto, a Manassés fez pior que as nações que Deus havia punido por meio de Israel. Deus não cruzou os braços. Ele não permitiu que Satanás prevalecesse sobre seu amado povo. Ele arregaçou as mangas, tomou providências para corrigir tamanha barbaridade. Amon, filho de Manassés, não foi nada melhor que seu pai. Porém, após 2 anos, Josias reinou em seu lugar, e este foi uma luz a brilhar em meio às densas trevas pecaminosas. Por Deus, todos seriam salvos e vencedores neste nítido grande conflito entre o bem e o mal. Entretanto, ele respeita aqueles que preferem perder-se. E você, o que você prefere? Escolha estar ao lado de Deus, com toda certeza. Fechando nossa reflexão, a história de Judá, sob o reinado de Manassés, serve como um aviso sobre os perigos da desobediência e a necessidade de líderes que promovam a verdadeira adoração. O juízo de Deus é um lembrete de que, quando o povo se afasta de seus caminhos, as consequências podem ser severas e duradouras. Em resumo, o juízo de Deus e as consequências da desobediência em 2 Reis 21 são um poderoso testemunho da importância da fidelidade a Deus. A narrativa nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e a necessidade de permanecer firmes na verdadeira adoração, evitando os erros do passado e buscando sempre a orientação divina em nossas ações. Em resumo, as lições aprendidas com este capítulo 21 nos desafiam a refletir sobre a importância da fidelidade a Deus e a necessidade de permanecer firmes na verdadeira adoração. Que possamos aprender com os erros do passado e nos esforçar para viver de maneira que honre a Deus, promovendo a verdadeira fé e integridade em nossas vidas e comunidades. Vigiemos e oremos. Amém? Que Deus seja louvado por sua palavra que trouxe-nos neste capítulo. E o pensamento para levarmos neste dia é o seguinte: afasta-me do pecado, Senhor. Quero obedecer o que tens ordenado. Este é o pensamento para levarmos em nosso dia, em nossa reflexão de hoje. Agora vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pelo precioso dom da vida. Te agradecemos, Senhor, por tua bondade, misericórdia e proteção e pelas muitas bênçãos. Te agradecemos por mais este ensinamento na tua palavra, no estudo de hoje, e pedimos que possas abençoar a cada ouvinte da sua palavra em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, fechamos aqui mais um capítulo, mais um estudo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em mais esse dia. Um grande abraço. Tchau, tchau.